Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou iniciar com o tema sobre processos prescritivos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom, grande parte do conteúdo apresentado nessa aula foi retirado do livro de Engenharia de Software do Raul Václavic. As figuras todas também foram retiradas a partir desse material. Bom, vamos iniciar então. Primeiramente, vamos fazer algumas conceituações básicas com relação a projeto de software. Segundo o Václavic, um projeto de software é algo que ocorre em um tempo determinado e consiste na execução concreta de um conjunto de atividades que visam a criação de um produto específico. Já segundo Somerville, que é um outro autor da área de engenharia de software, ele define projeto de software como sendo a descrição da estrutura do software a ser implementado, dos modelos e estruturas de dados usados pelo sistema, das interfaces entre os componentes do sistema e, às vezes, dos algoritmos usados. Já o Roger Pressman, um terceiro autor da área de engenharia de software, ele define projeto de software como o intuito do projeto de software é aplicar um conjunto de princípios, conceitos e práticas que levam ao desenvolvimento de um sistema ou produto de alta qualidade. O objetivo do projeto é criar um modelo de software que irá implementar corretamente todos os requisitos do cliente e trazer satisfação àqueles que o usarem. Bom, ainda definindo alguns conceitos básicos, vamos estabelecer agora os conceitos relacionados a processo de software. Então, de acordo com Václavic, um processo de software é o conjunto de regras que define como um projeto deve ser executado. Já de acordo com Ian Somerville, um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software. E de acordo com Roger Pressman, um processo de software é a abordagem adaptável que possibilita às pessoas realizar o trabalho de selecionar e escolher o conjunto apropriado de ações e tarefas. A intenção é a de sempre entregar software dentro do prazo e com qualidade suficiente para satisfazer aqueles que patrocinaram sua criação e aqueles que irão utilizá-lo. Finalmente, nós vamos falar sobre modelo de processo. Em essência, um modelo de processo é a abstração de um processo de software, uma estrutura geral, uma definição geral de um processo de software que vai ser instanciado pelas equipes que forem utilizar, pelas empresas que forem utilizar esse processo. Mas, de acordo com Václavic, um modelo de processo é um conjunto de regras mais abstratas que especificam a forma geral de processos. Já segundo Somerville, é uma representação simplificada de um processo de software. Cada modelo representa uma perspectiva particular de um processo e, portanto, fornece informações parciais sobre ele. Já o Pressman define modelo de processo como o conjunto de atividades metodológicas e de apoio, ações e tarefas a realizar. Cada modelo de processo pode ser descrito por um fluxo de processo diferente. Bom, então nós fizemos algumas definições básicas necessárias para o conteúdo que vai ser apresentado hoje. Bom, vou falar rapidamente a respeito dos modelos de processos. Essencialmente, há 3 tipos de modelos de processos: os processos prescritivos, os processos iterativos incrementais e os processos ágeis ou métodos ágeis. Na verdade, o Roger Pressman, ele divide os processos prescritivos em várias subdivisões, mas não vou manter a definição geral. Então, processos prescritivos. Eles são definidos como um conjunto de fases e atividades, onde eles descrevem de maneira bem definida como as atividades do processo devem ser realizadas. Eles estabelecem, fornecem instruções específicas e detalhadas sobre o conjunto de passos a serem executados
para atingir um determinado objetivo ou resultado. Na verdade, essa definição, ela é mais ou menos válida para os outros tipos de processos. A diferença é que nos processos descritivos, nos processos prescritivos, as etapas, as atividades e as instruções, elas são mais rígidas, são mais detalhadas e exigem, pelo menos no formato clássico, que cada etapa seja totalmente concluída para se passar para a etapa seguinte. Na verdade, existem diversas variações dos processos prescritivos, que vão desde um processo bem rígido até alguns processos um pouco mais flexíveis, como a gente vai ver ao longo das aulas. Mas, essencialmente, processos prescritivos, eles têm um conjunto de atividades e um conjunto de instruções e um conjunto de passos bem definidos, e enquanto que nos outros modelos de processos essa rigidez não é normalmente tão forte. Bom, e nós temos os processos iterativos e incrementais. Os processos iterativos e incrementais, eles se caracterizam por possuírem vários subciclos. Enquanto que nos processos prescritivos há somente um ciclo, e cada etapa tem que ser totalmente concluída para se passar para a seguinte, e o software normalmente só vai ser entregue ao final de todo o ciclo, nos processos iterativos existem vários subciclos, onde apenas um conjunto de requisitos é enfocado em cada um desses subciclos, e o resultado desses subciclos é acrescentar novas funcionalidades ao software, que agreguem valor ao cliente, que possa ser utilizado por ele, e ou a melhoria de artefatos e funcionalidades que já existiam anteriormente. Já os processos ágeis, eles também são iterativos e incrementais, mas eles são mais flexíveis, são mais pragmáticos e eles enfatizam menos as definições das atividades, embora elas existam, mas se concentram mais nos fatores humanos do desenvolvimento. Eles incentivam uma maior interação com as partes interessadas no desenvolvimento. Ok, então vamos começar a falar sobre processos prescritivos. Primeiramente, vamos falar sobre o antimodelo de processo, que é o chamado codificar e consertar, que é basicamente a forma como se desenvolvia tradicionalmente software e que, na realidade, muitas empresas, muitos profissionais ainda utilizam. Que basicamente é um processo em que não há um processo definido. Basicamente, o desenvolvedor ele utiliza a própria experiência para desenvolver o software, ele parte de um entendimento preliminar das necessidades do cliente e ele passa diretamente a implementar o código, sem fazer uma engenharia de requisitos, sem fazer um projeto. Ele implementa o código, testa normalmente ele mesmo, corrige o código, apresenta para o cliente. Se a versão não for considerada satisfatória, ele volta a implementar e corrigir o código, e ele fica nesse ciclo até que o cliente considere que a versão existente é razoavelmente satisfatória para uso. Então, esse é o processo clássico. Bom, esse processo ele apresenta alguns problemas, tá? Primeiramente, ele se baseia no entendimento normalmente mais geral sobre os requisitos, sem aprofundar, sem detalhar muito esses requisitos. Ele vai ter uma entrevista geral com o cliente, eventualmente envolvendo alguma parte interessada mais importante, e vai partir direto para a codificação. Bom, isso é um problema grave. Eu sou um defensor da engenharia de requisitos. Eu considero que a engenharia de requisitos é a fase mais importante do desenvolvimento de software, uma vez que ela estabelece claramente o que precisa ser feito. Ela compreende o problema. Não é possível desenvolver uma solução correta sem saber o que precisa realmente ser feito. Qual é o problema a ser resolvido? Então, partir
para o desenvolvimento, tendo apenas um entendimento preliminar ou inicial do que precisa ser feito, é uma receita para o fracasso do projeto. Então, há um risco muito grande de que muita coisa não seja compreendida corretamente e também que muitas das necessidades que o cliente teria não sejam definidas. Um outro problema é que iniciar a codificação sem ter feito uma engenharia de requisitos, sem ter feito o projeto, indo diretamente para o código, agrega vários problemas. Nessa abordagem, o desenvolvedor ele vai apresentar o software para o cliente vai apresentar possíveis defeitos, possíveis falhas de interpretação, elas serão corrigidas, reimplementadas, o código será apresentado para o cliente, vai sofrer modificações novamente várias vezes. Bom, como já foi falado em vídeos anteriores, o código ele não se desgasta da maneira tradicional, mas ele sofre desgaste à medida que ele vai sofrendo muitas alterações, muitas manutenções. Então, utilizar essa abordagem pode fazer com que o software seja entregue já com desgaste. Ou seja, o código está muito remendado, foi alterado muitas vezes. Ele vai ser muito difícil de manter no futuro, por exemplo. Mas, de qualquer forma, esse era o processo de desenvolvimento tradicional que muita gente ainda utiliza. Tem muitos profissionais que se dizem ágeis, mas na verdade não são ágeis. O que eles utilizam é o método codificar e consertar. Bom, um dos primeiros processos a serem propostos foi o modelo em cascata. O modelo em cascata ele foi proposto na década de 70 e ele era composto de várias fases bem rígidas, que produziam bastante documentação, e era necessário concluir uma fase completamente para se passar para a fase seguinte. Mas foi um dos primeiros processos de desenvolvimento propostos e se tornou razoavelmente popular na época. Bom, então ele era composto por uma fase ou mais de uma fase de elicitação de requisitos ou levantamento de requisitos, uma fase de análise de requisitos, uma fase de projeto, uma fase de codificação, teste e operação ou implantação. Aqui, nesse exemplo tirado do Václav, que tem duas fases de levantamento de requisitos, mas vocês vão ver na bibliografia que muitos autores representam somente uma fase, certo? Mas aqui nós temos levantamento de requisitos do sistema e levantamento de requisitos de software, que basicamente são requisitos mais gerais e requisitos um pouco mais detalhados. Depois nós temos a fase de análise, onde os requisitos seriam analisados, como o nome já diz, à procura de ambiguidades e outras anomalias, como os requisitos não estarem completos, não serem fáceis de compreender, possuírem conflitos, esse tipo de coisa. Então, essas três fases aqui seriam equivalente à fase de engenharia de requisitos atual. Depois se passaria para a fase de projeto, onde se pensaria na solução do software, depois para a fase de codificação, depois para a fase de testes e depois o software seria colocado em operação. Certo. Então, alguns defeitos do modelo em cascata. Em muitas situações, algumas das atividades poderiam ser realizadas em paralelos, mas um dos principais defeitos é que todos os requisitos precisam ser declarados detalhadamente no início da modelagem. E nem sempre isso é possível. Muitas vezes, alguns requisitos vão surgindo ao longo do processo de desenvolvimento. E não é tão simples conseguir levantar todos os requisitos logo na primeira fase, porque, na verdade, levantar requisitos, iniciar requisitos, descobrir requisitos, é uma tarefa muito difícil, porque muitas vezes os clientes e as outras partes interessadas, elas não têm uma ideia muito concreta do que eles querem. Elas têm um conjunto de
requisitos, de ideias, de necessidades vagas, nebulosas, mal definidas, que precisam ser transcritas em algo bem definido, algo concreto. Isso não é uma tarefa fácil. Na verdade, muitas vezes os clientes, os stakeholders, eles nem conseguiram conceber todas as possibilidades que o software poderia trazer para a empresa. Muitas vezes o desenvolvedor, o engenheiro de software, ele precisa fazer uma espécie de consultoria, sugerindo muitas modificações na forma como as informações são produzidas, transformadas, geridas e utilizadas na tomada de decisão da empresa. Então, muitas das funcionalidades que o software poderia ter, na verdade, devem ser sugeridas pelo próprio engenheiro de requisitos. Bom, então, o fato de ter que declarar todos os requisitos detalhadamente no início da modelagem pode acarretar que alguns requisitos sejam mal especificados e esse erro de especificação só seja descoberto quando o sistema for implantado. E isso vai trazer um alto custo, porque uma coisa é identificar um erro de especificação no início do projeto, outra é descobrir que o requisito foi mal especificado, mal definido, no final, após o software ter sido totalmente codificado. Então, o custo para se adaptar a essa mudança é muito alto. Ah, e também um outro problema é que o software só é implantado no momento em que todo o ciclo estiver completo. Então, os problemas que esse software possa ter só vão ser realmente descobertos quando for implantado no cliente. Mas, de qualquer forma, esse foi o primeiro modelo, um dos primeiros modelos de desenvolvimento propostos. Ah, Logo em seguida, quase imediatamente, houve algumas evoluções do modelo em cascata. Por exemplo, se sugeriu então um modelo em cascata dupla, que permitia que se retornasse a uma fase anterior quando algum erro fosse descoberto. Então, na fase de análise, por exemplo, no momento que um erro fosse descoberto, uma anomalia nos requisitos fosse descoberta, poderia se voltar para a fase anterior. Também, durante o projeto, se erros fossem descobertos, se poderia voltar para a fase de análise, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, diminuía um pouco ah, que um erro, uma falha de interpretação, fosse ser descoberto somente quando o software tivesse sido completamente implementado. Mas ainda assim não resolvia o problema. Não resolvia totalmente o problema, porque o software final só é entregue quando ele tiver sido desenvolvido completamente. Então, às vezes se percebia que houve um erro de interpretação quando o cliente passava a utilizar o software. O problema é que nós não falamos a mesma língua, na minha opinião, nós falamos dialetos semelhantes. Eu costumo dizer que as terminologias, os termos utilizados variam muito de área para área, de região para região, às vezes de faixa etária para faixa etária. Então, um termo pode ter um significado em uma área e ter outro termo pode ter um significado bem diferente em outra. Isso pode causar erros graves de interpretação. Isso, para o desenvolvimento de software, pode causar problemas graves, porque pode chegar no final do desenvolvimento e se descobrir que se compreendeu errado um requisito, porque a terminologia tinha significados diferentes da área para o qual o software se destinava. Então, embora o modelo em cascata dupla tenha sido uma evolução, tenha melhorado um pouco a descoberta de erros, ele ainda não resolveu o problema. Aqui nós temos um exemplo de um modelo em cascata na prática, porque muitas vezes não basta voltar simplesmente para a fase anterior, às vezes é necessário voltar várias fases atrás quando alguma falha, algum erro foi descoberto. Então, a partir do projeto do programa, eu posso ter que voltar para o levantamento de requisitos do software
e a partir do teste eu posso ter que voltar para o projeto. Tá? Se forem encontrados erros de projeto na fase de testes, ou durante a fase de projeto eu encontro erros de especificação de requisitos, por exemplo. Ah, o, o Rice, provavelmente o autor que desenvolveu, que criou o modelo em cascata, ele mesmo fez algumas propostas para melhorar a estabilidade do modelo em cascata. Ele sugeria, por exemplo, que se inserisse uma fase de design entre o levantamento dos requisitos e a análise dos requisitos, para que requisitos referentes às limitações físicas do sistema pudessem ser adicionados. Ele também sugeria produzir documentação de qualidade, porque ele percebeu que muitas vezes a documentação produzida durante o levantamento, análise, projeto era fraca, então ela não ajudava realmente na fase de codificação. Então ele preconizava que a documentação tinha que ter uma alta qualidade e ele já propunha que se fossem aplicadas inspeções naqueles documentos gerados. Ele também propunha que o software entregue fosse a segunda versão produzida, ah, que a primeira versão fosse uma experiência, que era uma boa sugestão, mas demandava bastante tempo. E ele propunha também que fossem aplicados testes sistemáticos, que fossem realizados por especialistas, que fossem independentes dos desenvolvedores, que não estivessem envolvidos no desenvolvimento do software, mas que fossem especializados em testar o software, eles fossem especializados, eles fossem especializados em planejar, controlar e monitorar os testes. E o Royce também preconizava o envolvimento forte do cliente e das partes interessadas durante o desenvolvimento do software. Uma, uma proposta que é bastante dotada pelos métodos ágeis. Bom, depois houve uma evolução para o modelo em cascata entrelaçado, também chamado modelo sashimi, porque a figura lembrava um prato japonês. Então, no modelo cascata entrelaçado, não era necessário terminar totalmente uma fase para já se iniciar outra. Então, muitas vezes, algumas fases podiam ser executadas em paralelo. Então, nós tínhamos uma fase de concepção do software, que definia a viabilidade de desenvolver o software e começava o levantamento dos requisitos, mas antes dela ser concluída, já se passava para a fase de análise e especificação de requisitos. Da mesma forma, a fase de análise, antes de ser concluída, já produzia um projeto de arquitetura, o que foi uma evolução grande, uma evolução importante em relação aos modelos em cascata anteriores, uma vez que a saída da análise de requisitos deve ser um projeto de arquitetura, que vai ser aperfeiçoado durante o projeto detalhado. Na verdade, o projeto de arquitetura costuma ser uma fase intermediária entre a análise e projeto, e ela define a estrutura, o esqueleto do software, se baseia fortemente nos requisitos não funcionais identificados durante a concepção e análise dos requisitos. E a arquitetura, em particular, é algo que não é flexível a mudanças. Ela tem que ser escolhida com muita seriedade, porque modificar a arquitetura causa altos custos do projeto, às vezes o projeto precisa ser totalmente abandonado e começar de novo se for se mexer na arquitetura. Depois, antes da arquitetura ser totalmente definida, já se passava para o projeto detalhado. Antes do projeto detalhado ser totalmente concluído, já se passava para codificação e depuração. E antes do código ter sido totalmente desenvolvido, já se realizavam testes de sistema. Então, isso permitia uma menor quantidade de documentação e uma maior interação entre as subequipes. Então, trabalhava-se com um paralelismo de fases. Não era necessário terminar completamente uma fase para iniciar a outra. As duas subequipes poderiam trabalhar em conjunto, tá? Sem que a concepção não precisava ser totalmente terminada para já se fazer uma análise. O projeto de arquitetura não precisava estar totalmente terminado para já se iniciar o projeto. Então, isso era vantajoso.
Ah, então, algumas vantagens do modelo sashimi era que uma fase só estará completa depois que forem consideradas questões referentes à fase seguinte. Então, isso permitia que fossem gerados ganhos de conhecimento e a documentação diminuía, já que as equipes se conversavam mais. As equipes envolvidas em fases diferentes, elas trabalhavam juntas, então não era necessário tanta documentação. Porém, alguns problemas. Embora tenha sido uma evolução, ah, o entrelaçamento, o modelo em cascata entrelaçado, não era totalmente suficiente. Ah, já que o término e o início das fases também não estava explícito, então se tornava mais difícil estabelecer marcos. Marcos essencialmente estabelecem os finais de uma fase e que artefatos, que produtos devem ser entregues em cada fase. Além disso, a realização de atividades paralelas poderia levar a falhas de comunicação, à aceitação de hipóteses erradas e à ineficiência no trabalho. Mas foi uma evolução bastante importante. Depois se passou ao modelo em V. O modelo em V, ele trabalhava fortemente com verificação e validação. Então, ele é chamado modelo em V porque ele tinha esse formato em V. Então, ele definia uma fase de requisitos, uma fase de projeto arquitetural, uma fase de projeto detalhado, uma fase de implementação. Após isso, se passava para a fase de teste de unidade, que verificava o projeto detalhado, uma fase de teste de integração, que verificava a fase de projeto arquitetural, e uma fase de teste de sistema, em que se verificava se o software realmente atendia aos requisitos do sistema. Então, ele trabalhava fortemente com verificação e também um pouco de validação do software desenvolvido. Então, a principal vantagem, como falado, possui esse processo, ele possui uma forte ênfase em verificação e validação, porém tem algumas desvantagens. Nesse modelo, os requisitos só vão ser realmente verificados e validados quando o software tiver sido finalizado. As mudanças dos requisitos ainda continuam tendo um alto custo, já que os requisitos só são verificados no final. E ele exige muita documentação e documentação de qualidade, senão não é possível aplicar testes realmente precisos, realmente corretos. A partir daí, depois houve uma nova evolução, que foi o modelo em W, onde os testes eram preparados já durante as fases em que os documentos eram produzidos. Então, durante a fase de requisitos, eram preparados testes de sistema. Durante a fase de projeto arquitetural, eram preparados testes de integração. Durante a fase de projeto detalhado, eram preparados os testes de unidade. Depois se passava para codificação e possíveis alterações. E aí se executava testes de unidade, eram feitas depurações, então poderia-se voltar para a fase de codificação, realizar mudanças. Depois se executava um teste de integração, que poderiam gerar depurações e poderia-se voltar para a fase de codificação e mudança. E depois eram executados testes de sistemas, onde novamente se produziam depurações, se fosse necessário, e se poderia voltar para a fase de codificação e mudança. Então, dos métodos prescritivos, o modelo em W é, na minha opinião, um dos que tem mais qualidades. Então, ele tem várias vantagens, os testes são planejados durante a construção, eventualmente a execução dos testes, se forem encontrados erros, obviamente, vai implicar em reconstrução. Ele tem a vantagem de trabalhar com conceitos testáveis. Só conceitos testáveis são aceitos. Então, eles partem do princípio que se os requisitos eles não podem ser testados, então eles têm problemas. Se eu não consigo imaginar um teste para um requisito, então eu não consegui definir esse requisito corretamente. Então, o requisito não é aceitável. E isso vale também para a arquitetura e o projeto. Então, o modelo em W foi uma forte evolução,
uma evolução poderosa do modelo em cascata. Ah, então, o modelo em W ele envolvia especialistas em testes desde o início do projeto, então isso permitia que mais erros pudessem ser detectados logo no início, já que já se imaginava os testes para aqueles requisitos logo no começo, e também diminuía a complexidade dos projetos, porque ao imaginar a forma de testar, se percebia que algo estava complexo demais e se trabalhava para simplificar. Então, esse era um modelo que tinha muitas vantagens. Depois houve o modelo cascata com subprojetos, que já trabalhava com ciclos paralelos. É quase um antecessor dos processos iterativos e incrementais. Então, nesse cascata com subprojetos, havia uma fase de concepção do software, onde se determinava a viabilidade do software e se levantava os requisitos. Havia uma fase de análise de requisitos, notem que era possível voltar para a concepção do software, e havia uma fase de projeto arquitetônico, onde se definia a arquitetura, que, como falei, é uma fase muito importante, que tem que ser feita com muita seriedade, porque ela é de alto risco. A partir da arquitetura definida, se passava para vários subprojetos. Então havia os requisitos, eles eram divididos em várias subequipes e cada uma fazia um projeto detalhado e codificava e testava um conjunto separado de requisitos. Então várias equipes trabalhavam em paralelo, cada uma identificando um grupo de requisitos específicos. Aí depois se unia tudo, se testava o software unido, o software integrado, se passava para a operação. Então, cascata com subprojetos também é uma grande evolução do modelo em cascata clássico. Vantagens. Então, esse tipo de abordagem permite que subprojetos mais rápidos e fáceis de gerenciar sejam realizados, ah, explora muito mais as potencialidades de modularidade do projeto e o progresso costuma ser mais claro. Se consegue perceber o progresso do software de forma mais clara. É possível fazer várias entregas de funcionalidades do software na medida em que elas ficarem prontas. Desvantagens. Às vezes não é possível fazer esse paralelismo porque podem haver interdependências entre os subsistemas. Então, se um subsistema depende de algum módulo de outro subsistema, isso pode atrasar ou mesmo impedir que seja feito esse desenvolvimento paralelo. O projeto arquitetônico ele precisa ser muito bem feito, mas isso é válido para qualquer processo de software. Tá? No caso do cascata com subprojetos, isso era tornado bem explícito. O projeto arquitetônico precisava ser feito de maneira com muita seriedade para que os diversas funcionalidades que fossem feitas, desenvolvidas em paralelo, pudessem ser integradas na arquitetura do software. Tá? Mas um projeto arquitetônico bem feito é uma necessidade de basicamente qualquer processo de software. Exige uma grande capacidade de gerência para que não haja inconsistências entre os subsistemas, tem que ser um gerente experiente e no momento de integrar todos os subsistemas, isso podia causar alguns problemas se não tivesse, se as interdependências entre esses subsistemas não tivessem sido gerenciadas de forma adequada. Isso podia causar problemas. E é isso, nós terminamos essa primeira aula sobre processos prescritivos. Logo, nós iremos tratar da segunda parte